A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um momentinho em que nós estaremos juntinhos meditando da gloriosa palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo, tá bom? Deixa o teu joinha, o teu comentário, mas muito mais importante, compartilhe. Vamos anunciar enquanto é dia, né? Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que não mais poderemos trabalhar. Foi o que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou. Vamos nos apressar em levar as boas novas do Pai àqueles que ainda não conhecem o reino de Deus. E a cada dia nós possamos dizer com gozo na alma, com alegria na alma: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a cada amanhecer nós venhamos amanhecer com o coração com saudade do céu, com desejo do céu. Que a cada dia, amados, a nossa visão ela esteja voltada para o reino de Deus, obedecendo o que Jesus Cristo falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Provades e vedes que o Senhor é bom. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Hoje a nossa leitura ela fica em Tiago, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode ser sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecado. Salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e tem nos sustentado com força, com poder. Ele que dá vigor àquele que está, Ele que dá vigor, né, àquele que está sem nenhum vigor. Ele que levanta do pó e do monturo os necessitados e faz assentar-se à mesa com os príncipes. Nós demos início aqui a nossa leitura dizendo: está alguém entre vós doente? Aqui ele faz uma pergunta, né? Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Né? Aos presbíteros da igreja de Cristo foram dada esse poder, foram dados esta autoridade, né, de colocar as mãos em enfermos e orar por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. É em nome do presbítero, amado? Não, em nome do Senhor, porque o único que tem o poder de curar é o Senhor Jesus Cristo, é o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E vai nos dizer ainda,
E a oração da fé salvará o enfermo. E ele vai dizer que o Senhor o levantará. A oração da fé salvará o enfermo. Por meio da fé, quando nós colocamos a nossa fé em prática, muitas obras e maravilhas o Senhor, Ele opera em nosso meio. Ele vai dizer que a fé, né, por meio da oração da fé, salvará o enfermo. E isso aqui, amados, não está falando somente da cura física do corpo, não. Também da salvação da alma, evitando com que aquela alma venha perecer, não é verdade? E vai dizendo assim, e o Senhor levantará. É o homem que está fazendo a oração que vai levantar? Olha aqui o dedinho, não, é o Senhor que o levantará, pois todo o poder e autoridade está no nome do Senhor, está no nome do Senhor Jesus Cristo. E vai dizer, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem é que tem poder e autoridade para perdoar pecado? Somente o Senhor Jesus Cristo tem poder para perdoar o pecado. E vai dizer aqui que não será sarado somente a enfermidade do enfermo, do doente, mas também serão sarados seus pecados, serão perdoados seus pecados. E aí vai dizer, e vai dizer, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos, isso aqui é sério. Olha aqui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros para serdes curados. Quantas enfermidades nós, seres humanos, tem acometido por falta de confessar os nossos pecados? Vou sair confessando o meu pecado para todo mundo? Não. Procura um servo do Deus Altíssimo, procura o pastor da tua igreja, a liderança, o anjo da igreja, para confessar: olha, eu errei, eu caí, eu pequei, foi grave a minha transgressão, mas eu preciso alcançar em Cristo Jesus o perdão, e diante da igreja, pedir perdão diante da igreja. Isso é muito sério, isso é grave demais. A palavra do Senhor nos ensina, oh meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor não nos deixa confundido e nem enganado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros. Olha a importância de orarmos um pelos outros, apresentar a vida um dos outros em oração para serdes curados. Olha como isso aqui é a seriedade da palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Muito pode ser por sua eficácia a súplica do justo, muito pode em seus efeitos a oração do justo. Justo diante do Senhor, vivendo uma vida justa, uma vida honesta, uma vida reta, uma vida íntegra diante do Senhor. Quando esse se coloca na presença do Senhor, o Senhor atende. E aqui, olha, o que o Evangelho, o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, a oração, em seus efeitos, a oração do justo. E ele ainda vai dizer, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aqui pelo decreto falado na boca de Elias, porque era um homem que ele estava diante da face de Deus. Deus estava com Elias, Elias estava diante, da face de Deus. Ele começa a dizer, cujo Deus que diante face estou.
um homem que estava diante a face de Deus. Ele orou e o céu cerrou durante 3 anos e 6 meses, nem orvalho caiu naquela terra, senão segundo a palavra do homem de Deus. E ele vai dizer ainda vai dizer aqui o escritor, e orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Após a oração, o Senhor abriu, o céu e desceu chuva sobre a terra e ainda fez germinar, ainda fez a terra germinar e com seus frutos, ainda dar frutos. Glória a Deus por esta palavra do Senhor aos nossos corações no dia de hoje. E ele vai dizer ainda, finalizar, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, ei amado, se você está desviado da verdade de Deus, volta aos caminhos do Senhor ainda, enquanto há tempo. Hoje essa porta está aberta, mas haverá um tempo que essa porta se fechará. Hoje o homem foge da morte, mas chegará um tempo quando o Senhor tirar a igreja dele aqui da terra e o Espírito Santo de Deus subir com a igreja, será a morte que fugirá do homem. Isso é muito sério, irmãos. Ainda vai dizer, e alguém o converter, sabei que aquele que o converteu, que converte o pecador do seu mal, do caminho errado, salvará da morte a alma dele, aquele que arrepende e volta aos caminhos do Senhor, ele tem a sua alma salva da morte eterna. Estamos sujeitos a descer à sepultura enquanto Cristo não voltar. Qualquer um de nós está sujeito, mas se descermos à sepultura em Cristo Jesus, a nossa alma está segura nele, a nossa alma está salva nele. E vai terminar ainda, cobrirá a multidão de pecado. Todos nós que quando arrancamos uma vida do pecado por meio da palavra de Deus, levamos a palavra de Deus a um pecador e ele se arrepende, nós estamos tirando aquela vida, salvando aquela alma, aquela vida da morte, e ainda estamos cobrindo multidão de pecado. Que cada dia o Senhor nos dê mais ousadia, não é verdade, irmãos, para poder anunciar as boas novas de Cristo, para levar, anunciar o reino de Deus, resgatar das garras do inferno, das garras do inimigo, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão algemados, presos em cadeia. Que cada dia o Senhor dê graça, sabedoria, entendimento à sua igreja, para poder cada dia mais e mais povoar os céus com um povo santo, um povo eleito, um povo escolhido, um povo de boas obras, que faz obras que agradam ao Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um forte abraço.